palavra de Deus, como eu disse hoje mais cedo, nos ensina o caminho do amor. E nos ensina que nós devemos atrair pessoas. Nós vivemos em uma época em que as pessoas repelem as outras. Mas dentro da igreja do Senhor Deus, nós devemos ser um núcleo, uma realidade totalmente diferente, onde o amor reina, onde existe uma atmosfera amorosa, onde existe uma atmosfera graciosa. Esse local deve ser a igreja. Um local de adoração, um local de louvor, mas principalmente um lugar de amor a Deus e amor ao próximo. Mas existe essa realidade de quando os discípulos do Senhor tomam atitudes que são totalmente contrárias a essa realidade. E observando essa realidade, eu vejo que isso não é de hoje. Desde os tempos de Jesus, as pessoas viviam dessa maneira. Eu convido você para abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 6. Marcos 6, versículo de número 34. Marcos 6, versículo de número 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde vieram quem? Quem? Os discípulos. A Jesus e disseram: é deserto esse lugar e já avançada a hora. E eles falam o quê? Despede-os, manda embora. Manda o povo embora. Ao redor pelas aldeias e comprem para si o que comer. Porém ele lhe respondeu: dá-lhe vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar o que comer? E ele lhe disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, respondeu: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou e partindo-os os pães, deu-os aos discípulos, para que os distribuíssem. E por todos repartiu, também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pães e de peixes. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Até aí. Nessa noite nós estaremos falando de quando mandamos pessoas embora. Embora da nossa vida, embora da nossa família, embora da nossa igreja, embora da nossa realidade. O texto bíblico conta a história de que Jesus, vivendo o seu ministério, estava passando pelo mar, passando pelo rio, passando pelos desertos, passando pelas tribos, passando pelas aldeias, e por onde ele ia realizando milagres, ele ia realizando prodígios, ele ia realizando grandes feitos, coisas que marcavam a vida das pessoas. E quando ele chega numa realidade como essa, Jesus olha para aquela situação, e depois de passar pelo mar, depois de ver toda essa realidade, ele desce do barco e ele vê uma multidão ansiosa. E ele vê uma multidão ansiosa, esperando por ele e pelos seus apóstolos. Uma multidão desejosa de ver esse Jesus. Uma multidão que tem um coração desesperado.
Jesus, ao ver essa grande multidão, ele tem um sentimento. O seu coração se compadece. Ele olha para aquelas ovelhas, para aquelas pessoas, e o texto bíblico diz que ele olhou para elas como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, ovelhas perdidas, ovelhas jogadas, ovelhas sem pastor não tem alimento direito. Ovelha sem pastor, a lã cresce tanto que atrapalha de caminhar. Ovelha sem pastor adoece e ninguém cuida. Ovelha sem pastor é cheia de carrapicho. Ovelha sem pastor é condenada à morte, porque não tem como se proteger dos coiotes, dos lobos, não tem como se proteger dos perigos que lhes oferecem. Enfim, Jesus olha para aquele povo e ele começa a fazer o que é necessário. Ele olha para aquela multidão de pessoas como ovelhas que não tem pastor e começa a ensinar-lhes. E começa a lhe ensinar a respeito de todas as coisas. Quando ele observa aquela realidade, em declinando a tarde, vêm os discípulos do Senhor Jesus. Os discípulos também viram aquela multidão de ovelhas que não tinham pastor. Os discípulos também viram todo o povo, viram a ansiedade, viram o desejo. Pessoas que passaram o dia todo no sol quente ouvindo a palavra de Deus a partir da boca do próprio Cristo. Todos eles estavam ali. Os discípulos olham para Jesus e falam: Jesus já está dando a hora, manda eles irem embora. Jesus, com o coração compadecido, olha para essa realidade e fala: deem vocês a eles o que tem que comer. Vai vocês são os meus discípulos. Alimentem esse povo. Alimentem essas pessoas. Alimentem eles, porque eles estão como ovelhas que não têm pastor. Eles já tiveram alimento espiritual, agora eles precisam do alimento físico. E vocês podem fazer isso. Por que eu digo que eles podiam fazer isso? Porque o Senhor Jesus não nos dá uma missão que nós não podemos fazer. Ele falou: vão vocês e alimentem. E então os apóstolos olham para Jesus e falam: Senhor, nós vamos pegar 200 denários. O trabalho de um ano. E nós vamos colocar para alimentar essas pessoas, Senhor. Como nós vamos fazer isso, Pai? Como nós vamos fazer isso, Jesus? Não é sensato. Então Jesus pergunta para eles: então o que vocês têm? Eles olham e falam: nós temos 5 pães e 2 peixes. O texto bíblico, em outras versões, ainda nos entrega que nem eram deles esses 5 pães e 2 peixes. Era de um menino. Um menino sem nome, mas que tinha um coração cheio de generosidade. O que eu quero dizer com vocês nessa noite é que, se dependessem dos apóstolos, aqueles meninos haviam sido mandados embora. Aquelas pessoas haviam sido mandadas embora. Aquelas ovelhas que não tinham pastor haviam ficado famintas. E quando é que eu e você agimos como os apóstolos? Mandando pessoas embora da nossa família, mandando pessoas embora do nosso ministério, mandando pessoas embora da nossa igreja, mandando pessoas embora da nossa vida. A primeira coisa que eu posso observar nesse texto, que é uma atitude repelente, uma atitude que manda pessoas embora das nossas vidas, é quando nós não tomamos cuidado com as palavras. O texto bíblico diz que o Senhor Jesus estava lá, e os apóstolos chegam e falam assim: manda eles embora. Jesus, durante todo aquele tempo, ensinando com as palavras, os apóstolos simplesmente falam bem assim: eles não são responsabilidade nossa, Senhor. Manda eles embora. Eles não têm nenhum cuidado com as palavras. Eles não têm nenhum cuidado com a escolha. Ele não fala: Senhor, infelizmente nós não temos como alimentar toda essa multidão. Eles não falam que chamaram Jesus à parte, mas eles utilizam as palavras como uma maneira ruim. A palavra de Deus diz que a língua é como um pequeno leme que leva e muda um grande navio. Agora nós temos que tomar cuidado com as palavras que nós falamos.
Porque da mesma maneira o texto bíblico diz que a língua é como uma pequena chama que põe em um incêndio toda uma grande floresta. Será que nós temos tomado cuidado com as nossas palavras para que as nossas palavras não sejam repelentes de pessoas? Será que nós não temos tomado o cuidado na hora de tomar a situação, de colocar a realidade à prova? Será que nós temos tido cuidado de falar com os nossos filhos? Será que nós temos tido cuidado de falar com o nosso cônjuge? Será que nós temos tido cuidado de falar com os nossos irmãos na igreja? Será que nós temos tido cuidado de falar com as pessoas na rua? Será que as nossas palavras têm atraído pessoas ou têm repelido pessoas? Será que a maneira como eu e você falamos tem atraído pessoas para o reino de Deus ou tem repelido pessoas, mandado essas pessoas para longe do Senhor Jesus? Nós precisamos compreender o poder disso. De que muitas vezes nós falamos alguma coisa e daqui a pouco eu digo, não, é brincadeira. Muitas vezes essas palavras entram no coração dessas pessoas e essas pessoas saem da nossa vida para nunca mais voltar. Quando a história da igreja é uma história de amor, é uma história de agregar, não de repelir. Os apóstolos não falam, Senhor, nós precisamos juntar essas pessoas para perto. Não, manda eles embora. Como será que tem sido a tua conversa? Como será que é você quando você tem que resolver algum problema? Será que você tem colocado a conversa? Será que você tem colocado as tuas palavras como um cuidado de não querer ofender ninguém, de não querer ferir ninguém, de pelo contrário tentar ganhar essa pessoa para si? Eu não digo que ninguém não possa ser chamado a atenção. Não digo isso. Pelo contrário, todos nós somos passíveis de erro e de sermos chamados a atenção. Mas tudo depende da maneira como eu e você falamos. Você sabe quando a pessoa fala com você por amor? Você sabe. A pessoa procura uma maneira que não te fere, que não te ofende, que não te faz mal. Você precisa compreender isso. Como será que estão as minhas palavras? Como será que a minha mensagem está sendo recebida? Como será que eu tenho semeado coisas no coração das pessoas? Será que eu tenho semeado esperança ou desesperança? Será que eu tenho semeado alegria ou tristeza? Será que eu tenho semeado que a pessoa chegue mais perto ou que a pessoa vá para longe? Nós estamos mandando as pessoas ir embora quando não tomamos cuidado com as palavras. A segunda coisa que eu gostaria de destacar, que nós mandamos as pessoas embora das nossas vidas, das nossas igrejas, das nossas famílias, é quando somos egoístas e pensamos somente em nós. O texto bíblico fala, manda eles embora, porque nós não temos como alimentar a eles. E para vocês? Não, para a gente tem 5 pães e 2 peixes. Para a gente tem o suficiente. Para a gente, Jesus está tranquilo. Mas eles, cada um tem que se virar. Eles têm a vida deles. Eles têm o pensamento deles, eles têm o caminho deles, eles tomaram as decisões deles. Agora nós já temos a nossa necessidade suprida, eles que supram as necessidades deles. Será que nós estamos vivendo na época mais egoísta de todos os tempos? Será que nós temos vivido a época em que nós estamos repelindo as pessoas porque nós pensamos só em nós mesmos? Será que nós temos vivido de uma maneira egoísta, de uma maneira em que se eu estou bem, não preciso de mais nada. Se eu estou bem, eu estou feliz. Eu não me importo com a felicidade do outro, eu não me importo com a necessidade do outro, porque eu estou feliz. Eu estou alimentado, Senhor.
Eu tenho para onde ir no final do dia. Eu tenho o que comer no final do dia. Eu tenho como, eu tenho pessoas que me amam. E eu amo pessoas. Então eu tenho as minhas necessidades supridas. O outro que se vire. Senhor Deus, é uma grande multidão. Jesus olhando para aquela multidão encantado. Pensando como eu posso transformar as vidas deles, como eu posso mudar a vida deles, como eu posso fazer com que eles se sintam amados, como eu posso fazer com que eles voltem para o rebanho do meu Pai, como eu posso fazer para que todos eles sejam transformados. Como? E os apóstolos falando, manda embora, Jesus, manda embora. Manda embora. Nós repelimos pessoas, nós mandamos as pessoas embora quando pensamos só em nós mesmos. Eu fico impressionado como nas igrejas a gente vê esse erro. Recorrente. Recorrente, recorrente, recorrente. Pessoas que muitas vezes acham que a sua necessidade é mais importante do que a necessidade do outro. E aí se tornam egoístas. Pessoas que olham para as realidades um do outro e cada um fica na sua. A Bíblia diz que quem pode fazer o bem não faz o que faz? O quê? Comete pecado. Você sabe por quê? Porque a omissão também é pecado. Mas nós continuamos na realidade daquele crente sentado, salvo e satisfeito, que não está nem aí para a necessidade do outro. Não está nem aí para a necessidade do outro. Os apóstolos olham para Jesus e falam, manda eles embora. Nós temos a nossa necessidade suprida. Nós estamos caminhando com o Senhor tem a palavra da vida. Para a gente é suficiente. Para a gente é suficiente. O texto bíblico fala que Jesus olha para eles e fala bem assim, não. A necessidade do outro também é a sua necessidade. Você quer ver como a gente é egoísta? Chega a época de eleição. A pessoa vai lá escolher o candidato. A pessoa não pensa no candidato melhor para o todo. A pessoa pensa no candidato melhor para mim. Não, eu tenho que colocar um candidato porque ele é da minha classe. Eu sou da classe tal, eu tenho que votar nele. Eu sou evangélico, eu tenho que votar no evangélico. Eu sou isso, eu tenho que votar naquele. Ou então a pessoa vai lá e troca um voto por alguma necessidade imediata dele. Ah, eu estou tendo necessidade de pagar uma conta de luz, não tenho como pagar. Chega alguém e fala, eu pago sua conta. Ele fala, então eu vou votar em você. E a pessoa começa a pensar que a necessidade da pessoa, é maior do que a necessidade do todo. E nós acabamos por repelir pessoas. E nós acabamos por mandar as pessoas irem embora. A terceira coisa que acontece quando nós repelimos pessoas, que nós mandamos pessoas embora, é quando nós acreditamos que tudo se resolve com dinheiro. Tudo se resolve com dinheiro. Como assim? O texto bíblico diz que aqueles homens estavam famintos. Então os apóstolos falam assim, Senhor, nós vamos dar 200 denários de pão para eles comerem. Ou seja, eles pensaram em resolver isso somente com dinheiro. E nós vivemos na cultura que é totalmente, se nós olharmos para o padrão da Bíblia, eles são adoradores de Mamon. Como assim? Mamon era o Deus da riqueza, era o Deus do dinheiro. E as pessoas hoje trabalham, vivem em prol do dinheiro e acreditam que resolve tudo com dinheiro. Um pai é um pai ausente, um pai é um pai distante, mas ele acha que se ele der um presente caro no dia das crianças, tudo se resolve. O filho é um filho ausente, o filho é um filho distante, mas acha que se der um presente bom para a mãe no dia das mães, isso resolve o problema.
As pessoas vivem essa realidade, as pessoas vivem esses momentos onde nós pensamos sempre no dinheiro. Onde o dinheiro é sempre importante, onde o dinheiro muitas vezes é o mais importante. Nós precisamos parar e pensar, será que tudo na vida se resolve com dinheiro? Será que tudo nessa vida se resolve com o capital? Será que tudo nessa vida se resolve com a realidade financeira? Nós precisamos parar e pensar, analisar essa realidade. Nós precisamos parar e falar, Senhor, nem tudo se resolve com dinheiro. É interessante que 12 homens fortes, trabalhadores, cheios de saúde, se negam a dar 200 denários para alimentar uma multidão. Mas Maria Madalena quebra um nardo no valor de 200 denários e usa para ungir Jesus. Porque para ela dinheiro não era tudo. Nós precisamos compreender isso. Quantas igrejas falam, não, quando nós tivermos dinheiro nós vamos fazer alguma coisa. Não. Não. Qual é o preço de um abraço? Qual é o preço de um bom dia de manhã cedinho? Qual é o preço de um dizer, você precisa de alguma coisa? Qual é o preço de dizer, eu estou orando por você? Qual é o preço de dizer, estamos juntos? Qual é o preço de dizer, conte comigo? Qual é o preço de estar ali ao lado realmente? Isso tudo não tem preço. Mas os apóstolos olhavam para aquela realidade e diziam, Senhor Jesus, nós não temos dinheiro para resolver esse problema. Não é com dinheiro que se constrói, que se atrai pessoas. Se você estiver atraindo pessoas com dinheiro, você não está atraindo as pessoas por você. Você não está fazendo da maneira correta. Você não está fazendo da maneira correta. O dinheiro não resolve tudo. Quando mais nós repelimos pessoas, quando nós não buscamos estratégias, eles não chegam para Jesus e falam, Jesus, olha, vai ter que dar pelo menos um pouquinho para cada um. Vai ter que dar um pouquinho só para cada um, mas todo mundo, ninguém vai embora para casa com fome. Não, eles utilizam só aquilo que está no básico. Nós repelimos pessoas, nós mandamos pessoas embora das nossas vidas quando nós não damos o nosso melhor. Quando nós fazemos só o básico. Amados irmãos, viver do básico é algo terrível. Imagina para você viver um amor básico. O seu casamento ter um amor básico. Como assim? Dá beijinho, um beijinho por dia, o básico só. Diz um eu te amo uma vez por semana, para não ficar mal acostumado. Abraço de verdade só no dia do aniversário, uma vez por ano. É o básico. Olhar nos olhos, não precisa. Andar de mão dada, não precisa. Reconhecer, dar carinho, fazer a comida preferida, não precisa. Por quê? Porque eu quero viver só do básico. Imagine o pai que olha para o filho e fala, não, você vai viver só o básico. Eu vou te dar o básico. Naquele momento, os apóstolos olham para Jesus e falam, nós não podemos fazer mais nada. Eles tinham visto Jesus curar pessoas, eles tinham visto Jesus acalmar tempestades, eles tinham visto Jesus fazer pessoas mudarem de vida, libertar de demônios, e eles falaram, Senhor, nós não podemos fazer mais nada. Eles sabiam que Jesus mandava na natureza, eles sabiam que Jesus mandava nas doenças, eles sabiam que Jesus mandava em toda essa realidade, mas eles olharam para si e falaram, nós não podemos fazer mais nada. Será que nós podemos olhar para a nossa vida e pensar, eu não posso fazer mais nada, quando nós podemos fazer muito além? Tanto isso é fato que eles olham para Jesus e vão falar isso com Jesus só na última hora.
O texto bíblico diz que foi no declinar da tarde. Eles deixam tudo para a última hora e quando vai resolver, não sabe como resolver. Quando você vai fazer o seu melhor, você planeja, você busca estratégia e você faz o melhor. Você não deixa para a última hora, você não joga de qualquer maneira. Não, você procura fazer o seu melhor. Será que você tem dado o seu melhor para atrair pessoas para perto de você, para atrair pessoas para a igreja, para atrair as pessoas que estão na sua casa, amando elas, dando o seu melhor por elas? Ou será que você tem falado, manda embora, Senhor, manda embora? Porque a gente dá problema, porque a gente dá trabalho, porque a gente dá canseira, porque a gente dá gasto. Manda embora. Eu não quero, Senhor. Eu já tenho o Senhor. Oh, meu Deus, Senhor, como Tu é precioso para mim, mas manda eles embora. Nessa noite eu quero te perguntar, será que você tem mandado pessoas embora? Será que as tuas atitudes têm sido atitudes que mandam as pessoas irem embora? Será que as tuas palavras têm sido palavras que mandam as pessoas irem embora? Será que os teus pensamentos é um pensamento egoísta e isso tem repelido pessoas? Será que você tem feito só o básico? E para você isso tem sido suficiente? Graças a Deus nós não temos um Deus que manda as pessoas irem embora. Nós temos um Deus que diz, vinde a mim. E aquele que vier a mim, de maneira nenhuma mandarei embora. Seu Jesus olha para aquela situação e fala bem assim, me dá o seu básico, que eu vou fazer algo extraordinário. Me dá aquilo que você tem. Você não tem 200 denários, o que você tem? Ah, eu tenho 5 pães e 2 peixes. É suficiente. Pega 5 pães e 2 peixes, chega perto lá e começa a fazer. E Jesus, ele faz com amor. A primeira coisa que a gente observa em Jesus é que ele utiliza o que a gente tem. Ele utiliza o que eu e você temos. Ele olha assim e fala assim, o que você tem? 5 pães e 2 peixes. Beleza, isso é suficiente. Ele está olhando para você hoje perguntando, o que você tem? Ah, pastor, eu tenho 2 horas por semana para amar as pessoas. Beleza, isso é suficiente. Ah, pastor, eu tenho conhecimento nessa área. Beleza, isso é suficiente. Pastor, eu quero fazer isso, mas isso vai ser o meu melhor. Isso é suficiente nas mãos de Deus, porque o pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus não é nada. Jesus olha naquele momento e ele fala bem assim, eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de conquista financeira, eu estou falando de cuidar de pessoas, então vamos cuidar dessas pessoas. Jesus olha para aquela realidade e fala, começa a agir com estratégia. Ele fala, separa em grupos, coloca eles sentados, porque isso não é algo para se fazer com pressa. Colocou todo mundo sentado, de qualquer maneira não, de 100 em 100. 50 em 50. E agora começa a distribuir, começa a servir, começa a dar daquilo que é o seu, começa a dar do seu melhor, começa a trabalhar, começa a investir, começa a caminhar, começa a andar no meio deles. Você para imaginar quanto tempo levou para alimentar 5.000 só de homens. Vamos pensar que cada um foi com a sua esposa, coloca aí 10.000 pessoas. Vamos pensar que tenha no mínimo uma criança para cada um. 15.000 pessoas, imagine 15.000 pessoas sendo alimentadas. Tudo isso levava tempo, por isso Jesus falou, manda sentar. Senta um aqui, senta outro ali, grupos de 50, grupos de 100, e foi agindo com estratégia. Qual é a estratégia que nós temos tido para amar pessoas? Qual é? Qual tem sido o nosso pensamento em amar pessoas, em cuidar de pessoas, em acolher pessoas? Nesse momento, os apóstolos estão tendo uma grande lição, dizendo, com Deus, a gente não quer mandar ninguém embora.
A gente não quer que nenhum se perca. Se alguém quiser ir embora, não é porque a gente mandou, mas foi porque quis ir embora. Jesus olha para os discípulos e fala: olha aqui, é assim que se faz. Ao chegar nessa realidade, Jesus mostra que o amor dele não é somente o básico. Porque aquilo que começou com 5 pães e 2 peixes, termina com quantos aí? Versículo 43. Ainda recolheram quantos? 12 pães? 12 cestos cheios. Você sabe por quê? Primeira coisa, porque o amor de Deus é superabundante. Muitas vezes a gente quer dar o básico, mas Deus nos dá superabundante. Muitas vezes a gente quer amar com o básico, mas Deus nos ama superabundantemente. Quantos cestos foram? Quantos apóstolos eram? Coincidência? Talvez. Mas eu, Samuel, acredito que é para Deus falar bem assim: ó, aprende que quando você tem uma missão, eu te mando a provisão. Vou repetir. Aprende o que eu estou te ensinando, apóstolo. Porque eu estou mandando você a cuidar de pessoas. Eu não te chamei para ser pescador de peixes, Pedro. Eu te chamei para ser pescador de homens. Como é que você está sendo pescador de homens e mandando homens embora, Pedro? Como é? Não faça isso. Toma aqui, ó, você acha que não tem provisão? Quando tem a missão com amor, Deus manda a provisão. Ah, nós temos uma dificuldade financeira. Eu digo que nessa igreja a gente não tem dinheiro sobrando. Mas para a honra e glória do Senhor, a gente também não tem dinheiro faltando. E toda vez que há uma necessidade maior, vem uma provisão maior. Se você decidir amar as pessoas, cumprir aquilo que Deus mandou, Deus vai mandar a provisão. Jesus olha para aqueles lá e fala bem assim: tá aqui, ó, 1 cesto para cada um. Para vocês aprenderem que quem dá a provisão sou eu. E todos estavam fartos. E o texto bíblico diz que que eram 5.000 homens os que comeram. Nessa época não era contabilizado mulheres nem crianças. A gente pode dizer que eram mais de 10.000 pessoas facilmente. Facilmente. Nessa noite eu pergunto para você: será que Deus vai ter que pegar um cesto de pão e colocar no teu colo e dizer: eu que vou te dar a provisão? Ou será que nós vamos aprender a lição dizendo: Senhor, que nós possamos ser como o Senhor, dizendo: vinde a mim. Senhor, nós queremos viver o vinde a mim. Nessa noite, eu quero que nós assumamos o compromisso de não mandar mais ninguém embora das nossas famílias, de não mandar ninguém mais embora das nossas igrejas, de não mandar mais ninguém embora, mas dizer: senta aí, que o pão da vida está vindo para você. Mas dizer: senta aí, que o alimento, que a provisão, que o amor está vindo para você. Senta aí, que o Deus eterno está mandando cuidado para a sua vida. Amém? Que Deus possa despertar em os nossos corações esse desejo de amar, ao invés de repelir pessoas. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, pela tua graça. E, Senhor, em nome de Jesus, nos livra, Senhor, de sermos homens e mulheres repelentes,
que mandam pessoas embora. Nos livra, Deus, de mandarmos, Senhor, nossos familiares embora com as nossas atitudes egoístas, com darmos só o básico. Senhor, nos livra, Senhor, de não pensarmos em estratégias, em soluções de como amar as pessoas. Pai, nos livra, Deus, de sermos, Senhor, mais um no meio dessa multidão que simplesmente não está nem aí para o sentimento dos outros. Nos livra, Senhor, de olharem para aqueles que são como ovelhas para Ti, como incômodo. Nos livra, Deus, de deixarmos de amar as pessoas para sermos egoístas, para sermos egocêntricos. Agora, Senhor, nessa noite, despertem o nosso coração um sentimento de que quando há missão, há provisão. Um sentimento de que quando o Senhor nos dá uma responsabilidade, o Senhor sustenta. O Senhor manda o milagre. O Senhor manda o cuidado. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós queremos Te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor é o Deus que não deixa faltar. A Tua palavra diz que nunca viu o justo mendigar o pão. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda a oferecermos esse pão ao próximo, a oferecermos esse cuidado ao próximo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.